Bom, bem-vindo ao quarto vídeo da semana Forex Trade da Mão na Massa. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia. Então, nos vídeos anteriores, a gente ensinou como você abre uma conta numa corretora, a gente passou também por como você opera na plataforma MetaTrader 5, ensinamos você como você cria ordens no sistema, como você cria indicadores, personaliza o seu gráfico, enfim. A gente ensinou como você começa do zero até começar a conseguir operar na ferramenta MetaTrader, que é o home broker utilizado para o Forex. Nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre estratégia. Então, o que é uma estratégia? Estratégia é um conjunto de operações que você vai determinar. Então, por exemplo, digamos que seja uma receita. Então, pense numa receita para fazer um bolo. Então, para fazer um bolo, eu preciso de ovo, eu preciso de farinha, eu preciso de manteiga, e você faz um conjunto de operações que você consegue chegar a um resultado final. Então, estratégia é mais ou menos isso. Então, estratégia você vai ter alguns ingredientes, que são, no caso aqui, eu vou te mostrar indicadores. Você tem várias outras formas de fazer. Você pode usar análise fundamentalista, análise técnica, análise grafista, enfim. Tem várias formas, vários ingredientes que você pode usar para fazer essa operação, para criar uma estratégia. A gente vai mostrar aqui uma estratégia baseada em indicadores, que é o que a gente criou na última aula, que são utilizando médias móveis. Então, a partir do momento que você tem os indicadores, que são os nossos ingredientes, você consegue montar uma estratégia, que é uma operação. Você vai operar em cima desses ingredientes, ou seja, você vai fazer o seu bolo com esses ingredientes. O que é a operação? É um conjunto de regras que você vai usar utilizando esses indicadores. Eu vou te mostrar uma estratégia aqui hoje, que é uma estratégia básica para quem está começando. A gente recomenda que use na conta demo, não vai tentar colocar essa estratégia numa conta real sem antes testar bastante. Então, exausta os testes numa conta demo, não é recomendável já ir para uma conta real com essa estratégia, mesmo que pareça que ela consiga te dar lucro na conta demo. Porque você, na próxima aula, e aí já é um convite para a próxima aula, a gente vai criar um robô em cima dessa estratégia, para tentar provar se essa estratégia ela é boa ou não no longo prazo. Então, vamos parar de falar um pouquinho, vamos para a parte prática da estratégia. Então, aqui eu estou com o MetaTrader aberto. Vocês podem ter notado que está um pouquinho diferente o MetaTrader, ele não está da mesma forma que a gente configurou na aula 3, porque eu gosto do gráfico um pouco mais escuro, então para mim dói menos a vista usar o gráfico escuro. Vocês podem usar o gráfico como estava na aula 3, não vai ter prejuízo nenhum, mas quem quiser, eu vou mostrar aqui como é que eu deixei o gráfico desse jeito. Bom, para deixar o gráfico desse jeito, você vai com o botão direito aqui em cima, em propriedades, e a gente vai alterar aqui, no de vocês provavelmente da última aula estava branco, você altera para preto o fundo, e o primeiro plano, que são os eixos aqui do lado, você pode manter como branco, e aí você vai conseguir ver as laterais dos eixos do gráfico. Quando você der OK, o gráfico ele já vai estar dessa forma aqui. Talvez os candles podem estar diferentes também. O candle, eu estou usando o padrão do MetaTrader. Então, se você vir aqui em esquema e escolher Green on Black, é o esquema que eu estou usando aqui para o MetaTrader. Desculpa, Green on Black não, Color on White. E aí você seleciona Color on White, o fundo preto e o primeiro plano. Aí fica exatamente como o gráfico que eu estou usando. Não tem problema nenhum, o gráfico é muito pessoal de cada pessoa, né? Então você pode escolher, dependendo do ambiente que você mais gosta, você gosta mais dark ou mais claro, né? Você pode escolher e não tem prejuízo nenhum que a gente vai fazer. Bom, outra coisa que está diferente da última aula também é que eu adicionei uma linha a mais, né? A gente falou que só ia usar 3 médias móveis, mas para quem está começando, às vezes é um pouquinho difícil de identificar uma tendência de alta e uma tendência de baixa. Foi algumas coisas que a gente não entrou no detalhe aqui de price action. Uma média móvel de 200 períodos ajuda a identificar se o mercado está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa.
Então, além das 3 linhas que a gente tem aqui das médias móveis da última aula, se você chegou nessa aula aqui e não está entendendo nada, volta uma aula atrás, a gente tem uma playlist gratuita, é só você voltar e dar uma olhada nas aulas anteriores que você vai entender um pouquinho o que a gente está falando aqui. Então, das médias móveis, a gente colocou uma outra média móvel aqui que é de 200 períodos. Como é que eu coloquei essa média? Vamos lá. Vou tirar ela daqui. Eu acho que é essa. Não, essa. Eu vou excluir ela, tá? Bom, vamos adicionar ela. Agora a gente está exatamente do ponto que a gente parou na última aula. Para adicionar a média móvel, eu venho inserir indicadores, tendência, moving average, ou média móvel, quem tiver com o MetaTrader em português. Aqui a gente vai selecionar 200 períodos, a média móvel é exponencial, aplicar no preço de fechamento e vamos colocar cor branca. E aqui eu coloquei uma linha diferente, que é uma linha pontilhada, só para ela se destacar um pouquinho, tá bom? É só a linha pontilhada, isso daqui você pode deixar. Aí ela já aparece aqui, uma média um pouco diferente. Eu fiz questão de deixar diferente para a gente ver. Ela vai ter uma funcionalidade diferente dentro da estratégia, tá bom? Então a primeira coisa da estratégia é colocar os indicadores no gráfico. Então, legal, temos todos os indicadores. Como é que funciona? Como é que vai funcionar a estratégia que a gente vai mostrar aqui? A estratégia ela é bem simples. Então, para começar a estratégia, toda vez que você... Aqui a gente vai ter a linha da média móvel de 200 períodos e a gente tem as 3 linhas aqui de médias móveis, né? O primeiro ponto que tem que ficar bem claro é o porquê serve a linha da média de 200 períodos. A média de 200 períodos, ela serve exatamente para filtrar quando você vai fazer uma entrada de compra ou quando você vai fazer uma entrada de venda, para evitar que você não entre contra a tendência, tá bom? Então é bem importante entrar a favor da tendência. O que é isso, a favor e contra a tendência? Vamos lá, vou explicar na prática aqui. A gente tem essa operação aqui, ó. Imagina que o gráfico está exatamente aqui, eu vou voltar só um pouquinho para ficar um pouquinho mais claro. Digamos que a gente está aqui. Então, aqui claramente, ó, o mercado está numa tendência de baixa, ou seja, os preços estão ficando cada vez menores. Então, por mais que a estratégia, e aí eu vou entrar nesse detalhe, ela mostre que talvez você tenha que comprar, você nunca vai comprar quando os preços, então quando os candles, né, aqui, a partir daqui, estiverem abaixo da média móvel de 200 períodos. Então, primeira regra, toda vez que os candles estiverem abaixo da média móvel de 200 períodos, a gente só vai buscar vendas. Em nenhum momento a gente vai colocar uma ordem de compra, beleza? Essa é a primeira regra. Qual que é a segunda regra? Exatamente ao contrário. Então, toda vez que eu tiver os candles aqui acima da linha de média móvel de 200 períodos, eu vou buscar compras, tá? Qual que é a linha de média móvel de 200 períodos? É a branca. Então, ela é bem diferente exatamente para a gente entender quando a gente tem que comprar e quando a gente tem que vender. Então, esse é o primeiro ponto da estratégia. Qual que é o segundo ponto? Bom, legal, identifiquei se eu tenho que comprar e se eu tenho que vender. Vamos dar um exemplo aqui. Vou colocar o gráfico só um pouquinho para o lado. Nesse ponto aqui. A gente está aqui em cima vou colocar aqui. Em cima da linha de 200 períodos. Então, vamos buscar compra. Legal? Então, além da compra, legal, já entendi que eu tenho que buscar uma compra. Além de buscar uma compra, eu tenho que entender qual é o momento da minha entrada. Então, quando que eu vou entrar? Legal, eu sei que aqui eu tenho que entrar com uma compra, mas aonde que eu vou entrar? Onde que eu vou colocar o preço aqui, a minha ordem para entrar? Você vai colocar a sua ordem quando acontecer exatamente o seguinte. Vou dar um zoom. Aqui, o que essas 3 linhas de média móveis representam? Né? Essa linha que eu coloquei aqui de 9 períodos, 13 períodos e 21 períodos. Elas identificam tendência. Então, as médias móveis elas são bons indicadores de tendência. Então, o que vai acontecer aqui, quando eu tiver essas 3 linhas indo para uma direção, eu sei que o mercado também está indo naquela direção. Então, está tendo uma tendência. Então, a gente tem uma linha de 200 períodos para indicar o ponto onde você vai entrar, se é compra e venda, e você tem outras 3 médias móveis indicando a tendência do mercado, tá bom? Então, quando eu tiver aqui
os candles acima das 3 linhas. Então, pensando agora em compras, tá? Vamos começar com a parte de compra. Quando eu preciso entrar com uma operação de compras, aqui quando eu tiver os candles, né, todos acima das 3 linhas, eu vou acompanhando aqui, ó, um candle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 candles, todos acima das linhas de média móvel, de todas as médias. Aí a gente vem para o próximo candle e ele ultrapassou a linha. Ele ultrapassou a linha aqui de 9 períodos. Não importa se ele só tocou, que nem esse daqui, ou se ele ultrapassou toda a média móvel, né? Até tocou na outra média móvel, não tem problema. A regra é, o próximo candle tocou ou passou essa média móvel aqui, a gente vai começar a analisar a estratégia. Então, beleza, esse é o meu ponto de análise. Legal, tocou, então eu começo a analisar. Ele tocou aqui a média móvel. Agora vamos voltar a conta para trás. Então aqui eu conto o candle 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 candles anteriores, desculpa, voltando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, contando os 5 candles anteriores aqui. Eles tocaram a média móvel? Então, no caso aqui, não tocaram. Então, essa é uma outra regra da nossa receita aqui, da nossa estratégia. Os candles anteriores, os últimos 5 ou 4 candles, você pode ir brincando, né, com quantos candles você quer, colocar 6, 7. Quanto mais candles você colocar dentro da análise, mais difícil vai ter algum sinal. Então, é recomendável, vamos trabalhar com 4 candles aqui. Então, digamos que a gente tem aqui o candle que tocou, 1, 2, 3, 4. 4 candles e não tocar a média móvel. Legal. Esse é um outro indicativo que a estratégia está, o sinal da estratégia, né, ele está começando a ser construído. Então, quando a gente tiver o candle tocando e os 4 candles aqui anteriores não tocaram, já entra com uma ordem de compra? Ainda não. A ordem de compra ainda vai chegar. O que a gente tem que fazer depois disso? Bateu o candle e eu vi que os últimos 4 não atingiram a ordem. A gente vai fazer o seguinte, você vai marcar o maior ponto, aqui, se for uma ordem de compra, né? O maior ponto do corpo do candle. Então aqui a gente tem o corpo do candle, que é esse corpinho aqui, né? Tem uns candles que tem um corpo menor, maior, tem uns que tem um corpo tão pequeno que parece que nem tem corpo também. Então você vai marcar o maior ponto aqui, não é o pavio, tá? É o candle aqui, ó. Eu vou contar os 5 candles, né? 1, 2, 3, 4, 5, contando o candle que atravessou a média móvel, e vou marcar o maior ponto aqui, beleza? Marquei o maior ponto. O que significa esse maior ponto? Vamos lá, vamos voltar aqui só um pouquinho, digamos que eu estivesse aqui, ó, exatamente nesse ponto. O candle bateu e abriu aqui o outro candle para mim. O que acontece aqui agora? Eu já entro com uma ordem a mercado? Também não. O que vai acontecer é que você vai colocar uma ordem do tipo pendente. Então, aonde que vai entrar a sua ordem? Por que eu tive que fazer esse traço aqui? Porque é exatamente aonde a sua ordem vai entrar. Então, esse traço laranja que eu fiz aqui é exatamente onde a gente vai colocar uma ordem do tipo limite e do tipo de compra. Então, a gente vai colocar uma ordem buy stop aqui, pensando que o preço vai voltar nesse ponto, porque a gente está numa tendência de alta e a gente espera que o preço volte de novo e, na verdade, que ele passe. Legal? Então, até aqui a gente encontrou o nosso preço de entrada. Então, quer dizer, eu consegui colocar uma ordem de compra, mas a gente não definiu ainda qual que vai ser o nosso stop loss e o nosso take profit. Como é que eu defino isso? Na nossa estratégia, a gente define 2 valores fixos, 1 para 1. Como é uma estratégia de scalping, esse gráfico aqui é um gráfico de M5, isso quer dizer que só funciona no M5? Não, você pode testar em outros time frames também, M10, M15, H4. O que a gente colocou e está testando é no M5. Eu recomendo que vocês testem também no M5. Se quiser depois migrar para outros, pode migrar, não tem problema nenhum. Então, depois que você acha o seu preço de entrada, o próximo passo é você definir o seu stop loss e o seu take profit. Aqui a gente está definindo 5 pips. Então, como assim? A gente está definindo 5 pips para baixo e a gente define 5 pips para cima. Legal. Então, vamos ver se só se deu 5 pips aqui. 4. Tem que ser um pouquinho mais. Então, aqui, ó, na verdade, seria aqui 5 pips
E aqui embaixo 5 pips seria mais ou menos isso daqui. Então, ó, 6 pips, um pouquinho menos. 5 pips. Vamos considerar 5 pips, tá bom? 5,6 pips. Ah lá, 5,6. Então você pode colocar 5 ou 6 pips. É recomendável que coloque pouco, como é scalping, provavelmente às vezes você não consiga atingir às vezes demora um pouco mais, né? Acaba virando um day trade. Então aqui, ó, você definiu o seu take profit e o stop loss. Então a gente estava aqui, a ordem, ela não deu entrada, né? A gente colocou a ordem nesse ponto aqui, o mercado subiu e aqui entrou a sua ordem. Então nesse momento aqui você você entrou comprado no mercado. E aí o mercado começou a oscilar, chegou quase no take profit, desceu, voltou aqui, ó, quase bateu aqui no stop loss. Se a gente tivesse com o stop loss de 5, aqui está 5,6, teria batido no stop loss. Se você deixar ele um pouquinho maior, talvez não seja mais difícil achar o take profit, aí é um balanço. Então, trabalha com 5 e 5, é legal. Vamos trabalhar aqui com 5 de take profit e 5 stop loss. E aí o mercado ele volta e bate aqui no take profit. Demorou um pouco, né? Então não foi um scalping que acabou virando day trade, porque se a gente ver aqui, a gente entrou na ordem 6 e 10 da noite e o take profit aqui foi às 10 da noite. Então demorou 4 horas para bater no take profit. Se eu estivesse trabalhando com 4 pips, talvez ele já tivesse aqui, ó, demorado apenas 30 minutos para já bater o take profit. Então é uma estratégia que ela pode demorar um pouco mais, demorar um pouco menos, mais ou menos, depende só do seu take profit, do seu stop loss. No M5 é legal trabalhar um pouquinho menor, é uma estratégia que funciona bem, mas para time frames menores. Bom, legal, isso é para compra. Vamos tentar ver uma outra entrada aqui de compras. Vamos ver uma outra entrada de compra aqui sem olhar o mercado. Buscar aqui onde estiver mais em cima. Legal, aqui tem 7 de outubro. Pensando aqui, ó, nessa entrada aqui. Então vamos andando de 1 a 1, bem aqui na direita do gráfico, a gente vai acompanhando. Então aqui o mercado ele começou a subir, então a gente está em cima da média móvel de 200 períodos e a gente tem aqui os candles começando a se formar. Então aqui a gente tem o primeiro candle que não bateu, né? Esse candle aqui ele bateu na minha linha de média móvel e o anterior também bateu, então isso já invalida a estratégia. Vamos passando de candle a candle aqui, ó. Legal. Então aqui, ó, a gente pode ver que esse último candle ele bateu na minha média móvel. E aí, se a gente for contar, 1, 2, 3, 4, 5. Legal. Então, conseguimos montar uma estratégia já, começa a validar um pouco a nossa estratégia. Vamos traçar uma linha aqui, no menor valor, no maior valor, para a gente definir o nosso preço de entrada. O nosso preço de entrada está exatamente aqui. Então, se eu for colocar uma ordem, a ordem seria no preço 105,916. Que tipo de ordem? Uma ordem de venda? Não. Uma ordem de compra do tipo buy stop, que é que você quer que a ordem seja ativada e continue subindo. Então, se a gente for ver aqui, ó, onde seria o nosso take profit, seria 5 pips, seria mais ou menos aqui. Nossa, aqui foi 8 pips. Seria mais ou menos isso daqui. 6 pips, 5,6, igual a gente colocou na outra. E aqui seria o nosso stop loss aqui para baixo. Seria o mesmo valor. Vocês percebem que a estratégia está com o mesmo valor de stop loss e de take profit? Que se a gente tem o mesmo valor de take profit e de stop loss, a estratégia é 1 para 1. Ou seja, é a mesma chance que você tem de ganhar, é a mesma chance que você tem de perder. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que ganhar mais que 50% das vezes. Então, se você começar a fazer o trade aí na conta demo e ver que você algumas vezes ganha, algumas vezes perde, na soma você ganhou, sei lá, 40% das vezes, 48%, 49% das vezes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai perder dinheiro com essa estratégia. Essa estratégia não vai ser adequada para ganhar dinheiro. Então, talvez mudar um pouco o stop loss, dá para trabalhar com
take profit um pouco maior, por exemplo aqui, se a gente for ver, daria para eu colocar o take profit um pouquinho mais pro alto, por exemplo aqui, o que isso daqui quer dizer? Ó? Quer dizer que o meu take profit ele vai estar 2 vezes maior do que o meu stop loss. Quer dizer que eu preciso acertar menos vezes. Então, talvez se eu acertar 45% das vezes, numa estratégia 2 para 1, quer dizer ainda que eu estou ganhando dinheiro, por mais que eu tenha errado várias vezes. Por mais que eu tenha errado mais do que acertado. Então, isso é bem interessante também. Aqui a gente está trabalhando com 1 para 1. Então, eu vou voltar aqui, 1 para 1. Porque a gente viu que funciona bem, 1 para 1, nessa estratégia. E aí a gente vai falar um pouquinho mais, aí fica para o próximo vídeo. Quando a gente colocar no testador de estratégia, um robô rodando, você consegue simular isso para vários anos, sem ter que operar. Então você coloca o robô simulando para vários anos, e a gente consegue simular essa exata estratégia no robô para vários tipos de entradas diferentes, stop loss maior, take profit menor. Então você consegue ver se essa estratégia é realmente boa e ela consegue realmente tirar dinheiro do mercado. Então voltando um pouquinho aqui, a entrada nossa então seria nessa linha aqui. Então aqui tocou, né? 1, 2, 3, 4, 5. A gente marcou o maior ponto e a nossa entrada foi exatamente aqui, nesse candle aqui. Então aqui a gente entrou, o mercado ele deu uma descidinha, não bateu no nosso take profit, o nosso stop loss está aqui embaixo, e ele foi embora, subiu, e aqui a gente realizou o lucro. Poderia ter deixado para realizar mais? Poderia, olha, você poderia ter vindo aqui até quase 200 pontos, 187 pontos, 190 pontos. Então, isso seria bastante, em comparado com o que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui 5 pips, a gente está falando de 19 pips aqui. Se deixasse rolar um pouco a estratégia aqui dentro e você estivesse acompanhando. Então, é bem livre isso. O que a gente está fazendo aqui é para vocês terem um norte. Então, dá para você operar assim, dá para vocês começarem a entender o que é uma estratégia e seguir essa estratégia e ver os resultados disso dentro da conta demo. Isso é bem legal. Bom, beleza. Então, a gente viu aqui que para compras está bem fácil e bem claro como funciona. Agora, vamos olhar para vendas. Será que é muito diferente? Vou aumentar um pouquinho aqui para o canal. Deixa eu tirar essas linhas. Legal. Bom, vamos ver aqui para vendas. Tem uma maior um pouquinho aqui. Aqui tá legal. Beleza, como é que a venda funciona? Bom, como na compra, toda vez que a gente tiver a média móvel aqui em cima de 200 períodos, o que tiver para cima é compra e o que tiver para baixo é venda. Então, toda vez que os candles estiverem abaixo da média móvel de 200, a gente vai estar procurando venda. Nunca compra, mesmo que a estratégia tenha dado uma compra aqui. Por exemplo, aqui. Vou pegar um outro exemplo aqui. Que às vezes vocês vão ver, por exemplo, aqui. A estratégia, olha, se a gente for pegar... deixa eu ver se tem aqui algum candle que bateu, aqui não. Aqui também não. Mas digamos que aqui não tivesse batido. Aqui tivesse, por exemplo, deu um ponto de entrada aqui e eu vou entrar comprado aqui, abaixo da linha de 200 períodos, porque eu acho que vai funcionar. Muitas das vezes não funciona. Às vezes pode até funcionar, mas o que a gente percebeu aqui é que a linha de 200 períodos ela é muito boa para filtrar entradas de compra e de vendas, principalmente para você entender tendência. Porque aqui, por exemplo, geralmente a tendência é que os candles, a linha de 200, linha de média móvel de 200 períodos, ela é um ótimo suporte dinâmico, uma ótima resistência dinâmica ou suporte dinâmico, dependendo do ponto onde está o gráfico. Então, ele age como uma resistência. Olha como é que é difícil. O candle ele vem, bate aqui e ele tende a voltar. Então, se você entrar numa posição comprada abaixo da linha de 200 períodos, a chance, isso falando de probabilidade, é que o preço ele vá até a linha e volte. Em alguns momentos ele vai romper essa linha, que nem aqui, né? Aqui ele rompeu. Olha, aqui a estratégia atingiu, deu certo, ó. Bateu aqui, a entrada seria exatamente aqui em cima, e você entraria comprado aqui e teria ganho aí
53 pips. Se fosse 6 pips já não daria. E aí você já tomaria aqui talvez um stop loss nesse candle aqui. Se bem que não, se bem que aqui daria um ganho. Aqui seria legal. Embaixo da linha de 200 períodos ele passou, mas pode ver que tem uma certa resistência aqui nessa linha. Então nunca é bom, não tem a necessidade de você entrar comprado, sendo que tem sempre esse risco aqui. Então, embaixo da linha de 200 MA é sempre vendido. Beleza, agora vamos olhar um pouquinho como funciona a estratégia então. A estratégia é a mesma para venda, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Então, aqui a gente tem um candle, esse candle, vou colocar uma setinha aqui. Esse candle aqui, ele passou, né, a linha da média móvel. Como ele passou a linha da média móvel, a gente conta 5 para trás, contando ele. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Contando 5, a gente marca aqui o menor valor. Então, lá na posição comprada, a gente marca o maior. Aqui a gente vai marcar o menor, exatamente para saber a posição que a gente vai fazer a entrada. Porque aqui a gente vai dar vendido, então tem que ser o preço para baixo. Então, ó, eu vou marcar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o menor valor. E o ponto importante é que é sempre no preço, tá? Então, deixa eu começar aqui. A gente sempre vai entrar no corpo da vela. Então, nunca é aqui no pavio, né? Se eu fosse colocar aqui no pavio, seria aqui embaixo a entrada. Não é no pavio do candle, seria no menor valor do candle. Então, o menor valor que tem aqui é esse carinha aqui, esse vermelho. Então, eu vou marcar aqui. O que é isso? É o nosso preço de entrada. Então, aqui é onde a gente vai entrar. Se eu tivesse aqui nesse candle, aqui nesse período aqui, eu já teria colocado uma ordem de compra. Qual o tipo de ordem de compra eu coloco nesse caso? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Nesse caso, a gente coloca uma ordem de venda tipo limite. Qual ordem de venda tipo limite? Sell stop. Então, quer dizer, eu estou esperando que ela bata aqui na minha ordem e continue descendo. Que é o que acabou acontecendo aqui, né? Então, a gente coloca uma ordem do tipo sell stop aqui. O stop loss, 5, 6 pips. Pode considerar, vamos colocar, acho que vai dar aqui mais ou menos. E a gente coloca uma outra linha aqui embaixo. Opa. Legal. Então aqui o candle bateu, aqui a gente entrou na posição, o mercado oscilou um pouquinho, veio até quase aqui metade do meu stop loss e depois ele caiu e atingiu o meu take profit. Na verdade, tá pouco aqui, tá 32 pontos, seria aqui, eu acho. Seria um pouquinho a mais, na verdade, aqui. Esse gráfico está muito aproximado. Legal. Aqui tem 43 pontos. Então, ainda precisaria um pouquinho mais. Talvez aqui a gente tivesse uma perda. Se a gente colocar menos aqui, na verdade, o take profit seria aqui embaixo, mais o stop loss seria aqui. Então, aqui nesse caso, a gente tomaria um stop loss, quase um ganho aqui, mas aqui embaixo já subiria, a gente tomaria um stop loss. Vamos pegar um outro caso aqui, onde provavelmente tem uma aqui, eu acho que tem. Aqui não. Venda tá meio ruim aqui. Aqui. Então aqui a gente tem uma entrada aqui, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5 candles, então deixa eu deletar essas linhas. Aqui a gente tem o candle que tocou, então a gente conta 1, 2, 3, 4, 5 candles, o menor valor é aqui, a nossa entrada é exatamente aqui, com o take profit lá embaixo, o stop loss também, lá em cima na verdade, stop loss. Deixa eu ver quanto deu aqui. Aqui já deu bastante. Então aqui a gente tem 6 pips de take profit. Então a entrada seria nesse ponto aqui. Vou colocar uma setinha aqui onde seria a entrada, né? A nossa entrada é exatamente nesse ponto aqui. Por que a gente colocou? Qual foi o sinal? O sinal foi esse candle.
O candle ele passou a média móvel de 9 períodos, e aí a gente tem aqui 5 candles, né? Então a gente tem um candle aqui, um candle aqui, um candle aqui e um candle aqui, contando com esse candle aqui. Então a gente tem 5 candles, esses 5 candles não atingiram a média móvel, então se eu tivesse um desses 4 candles aqui no caso, que passaram a linha da média móvel, isso invalida a estratégia. Então você já tem que procurar um outro candle com 4 anteriores que não tocaram a média móvel. Então tocou a média móvel aqui, a nossa entrada é aqui embaixo, então nesse candle aqui a gente ia colocar essa ordem aqui, e a nossa entrada ia ser exatamente nesse candle aqui. Quanto tempo demoraria para atingir o take profit? Olha, então se colocou aqui a gente era 7h15 da manhã, 7h15, 7h20, a gente já teria saído da operação, uma operação que demorou 5 minutos. Então é o que eu falo, às vezes, se o seu stop loss ele é menor, vai ser mais rápido. Se a gente poderia ganhar mais e demorar um pouco mais a operação? Poderia, olha aqui, ó. Se você descesse um pouquinho aqui a sua linha, na verdade descesse muito, né? Vamos colocar aqui, por exemplo. Se você fosse acompanhando o mercado, talvez puxando o seu stop loss, conforme o mercado fosse andando, a partir do momento da sua entrada, você sairia aqui 9, 10 da manhã, seriam 2 horas de operação, ainda não é muito, para ganhar 140 pontos, então 14 pips. É uma boa entrada também aqui embaixo. Então, para venda, você vai sempre entrar abaixo da linha da média móvel de 200 períodos, e para compra você vai entrar sempre acima da média móvel de 200 períodos. Bom, a estratégia é essa, a gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo, não perca, a gente vai colocar essa estratégia dentro de um robô, e a gente vai colocar esse robô para rodar e identificar os melhores pontos, além de praticar também um processo que se chama otimização de estratégia. Ou seja, eu consigo colocar os valores no robô, os valores que eu quero, por exemplo, de take profit. Qual é o melhor take profit para a minha estratégia? 1 pip, 2 pips, 3 pips. Você consegue otimizar num período passado e consegue ver qual tipo de parâmetro se adequa melhor no seu robô. É isso, pessoal. Obrigado. Até mais.